É, uma coisa que, uma coisa que eu dou muito valor aqui é a gente falar do Evangelho. Porque senão a gente fica botando uma Ave Maria atrás das outras, né? Não adianta nada. A gente tem que entender, a gente tem que procurar assimilar aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos, os evangelistas escreveram, não é? Ele fala duas coisas interessantes hoje. Ele fala assim, primeiro, amai os vossos inimigos. Em toda aquela doutrina judaica, eles falavam assim, você vai amar quem te ama. Se não te ama, inimigos para eles é todos aqueles que não eram judeus. Era grego, indiano, babilônico, tudo. Para ele era inimigo. Então eles não tinham amor por ninguém a não ser pelos judeus e assim mesmo se os judeus gostassem deles. Por que adianta você ficar amando só quem te ama? Não adianta nada. Porque é uma troca de favores inúteis. E Deus não faz isso com ninguém. Deus manda o sol para todo mundo, manda a chuva para todo mundo. Deus não fica perguntando se a pessoa gosta dele ou não. E depois, no final, ele fala assim, sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Uma coisa soa estranha. Como é que a gente pode ser perfeito como o Pai é perfeito? Nós tomamos um caminho que, porque Deus faz nascer o sol para todos, chove em tudo quanto é lugar, então nós tomamos um caminho da diferença de Deus. Deus não quer que a gente faça diferença com ninguém. Nós vemos hoje, com o caminhar das coisas no mundo, muita guerra, muita revolta, muito desentendimento, muita droga, muita briga. É pai falando do filho, filho falando do pai, e mãe, e por diante. Então, a perfeição que Jesus quer da gente é essa que o Pai tem. O Pai não faz distinção de ninguém. Ele não faz distinção se a pessoa é pobre, se é rica. Ele não faz distinção se a pessoa está com saúde ou está doente. Ele não faz distinção se a pessoa pode ou não pode. Ele tem uma política só para todo mundo. Às vezes fica assim, mas como é que Deus permite uma coisa dessa? É porque Deus é perfeito e nós não somos perfeitos. Essa política de Deus, de permitir aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, nós fazemos o que a gente quer nesse mundo, destruímos esse mundo, fazemos a bomba atômica, fazemos veneno. E tem uma coisa que Deus abomina. Tem uma coisa que Deus, a gente ofende o coração de Deus. É quando a gente faz o pecado da nossa língua. Quando você desmancha o futuro de uma pessoa por causa de um falso testemunho, uma mentira, uma coisa errada. Deus se sente muito ofendido, porque está ofendendo o ser dele, a justiça dele. Então, por isso, é que esse recado que Jesus fala assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim foi para melhorar a lei.
Porque os judeus, no meio daquela confusão toda de domínios em cima de domínios, eles foram criando um ranço de gostar só quem gosta deles, de fazer o que você faz para eles. É um toma lá da cá. Então, eles conheceram a verdade e distorceram a verdade, porque Deus sempre foi justo para todo mundo. Então, por isso que Jesus fala assim, sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Não é na perfeição divina, não, que nós não vamos conseguir nunca, mas é na perfeição dos atos, do que a gente está fazendo durante o que nós estamos fazendo da nossa vida. É tão bom quando uma pessoa morre e fala assim, morreu uma pessoa santa. Ela não fazia mal a ninguém, não queria mal a ninguém. Então Deus recebe aquela pessoa como se fosse um ser perfeito que Ele criou. Então é isso que é o nosso recado de hoje. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Para com essas coisas, com essas maldades, com essas maledicências, com essas guerras, com essas passeatas, com essas coisas todas. A injustiça gera uma passeata. Mas, por que a injustiça? Não é? O que nos leva a crer que somos injustiçados? Deus não agiria dessa forma. Não, nunca tem. Então fica o meu recado de hoje, sobre esse evangelho de hoje, que é muito simples. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. E eu não vim para abolir a lei. Eu vim para melhorar. Quer dizer, façam tudo. Deus faz chover em cima do justo e do injusto. É isso que Ele quer, tá bom?